Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Bluzico pra quem ainda não me conhece e hoje eu tô num cenário um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver eu gravando os vídeos. Hoje eu tô aqui na Panini a convite da própria, porque não sei se vocês estão sabendo, a Turma da Mônica Jovem tá completando 18 anos de existência. Sim, 18 anos. Eu tenho certeza que tem muita gente que tá assistindo esse vídeo agora e tá se sentindo um pouco velho. Mas pra celebrar esse grande marco da revista, eu trouxe 18 momentos marcantes da Turma da Mônica Jovem que com certeza quem é fã vai se lembrar. Mas antes de eu começar a contar pra vocês quais são esses momentos marcantes, você já é inscrito aqui no canal da Panini? Você já é inscrito no meu canal Bluzico? Já deu like aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar? Se ainda não fez nada disso, aproveita pra fazer isso agora, porque agora eu vou começar a contar quais são esses 18 momentos marcantes. E como começar se não pelo início? O primeiro momento marcante que eu trouxe pra vocês é sobre o grande início da Turma da Mônica Jovem com a saga das 4 dimensões mágicas, onde a gente vê os nossos 4 protagonistas desbravando as 4 dimensões mágicas, buscando 4 artefatos mágicos pra conseguirem libertar seus pais que foram presos em katanas pela bruxa Yuka. E nessa saga, além da gente ver eles por essas 4 dimensões mágicas, conhecerem outros personagens do universo da MSP, tipo Jotalhão, Penadinho, Coelho Caolho, a gente percebe o que mudou nos personagens nessa fase adolescente. Tipo, a Mônica não pode mais ser chamada de baixinha e ela não dá mais coelhada nos meninos. O Cebolinha agora quer ser chamado de Cebola, não troca mais o R pelo L, só quando tá nervoso. E tem muito mais do que 5 fios de cabelo. O Cascão agora toma banho e tem uma paixão por esportes radicais. E a Magali agora se preocupa mais com o que come. E com o crescimento dos personagens, a gente viu a evolução da amizade deles. E esse é o segundo momento marcante que eu trouxe pra vocês, a amizade dos personagens, que durante a primeira e segunda série é entre os 4 protagonistas, Mônica, Cebola, Cascão e Magali, e na terceira série com a introdução da Milena, ela também está inclusa nessa amizade. Algumas das edições que englobam os 4 juntos, por exemplo na primeira série, é a saga das 4 dimensões mágicas, que eu trouxe para vocês agora há pouco, a edição Conta Comigo, a saga Umbra, a saga da Torre Inversa, na segunda série temos o Mistério Submarino, o Mistério do Farol, na terceira série temos o arco do Reflexos e Sombras, que é baseado no filme da Turma da Mônica Jovem, temos também o arco da Volta dos Robôs Zumbis, tudo isso englobando mais da amizade dos personagens que evoluiu junto com eles. Mas infelizmente, pessoal, igual a vida real, as amizades têm muitos altos e baixos, e a turminha acabou tendo alguns desentendimentos durante a revista. E esse é o terceiro momento marcante que eu trouxe pra vocês, as brigas e desentendimentos entre os personagens. Durante a primeira série, por exemplo, a gente teve uma saga chamada Surge uma Estrela, onde a Mônica e a Magali disputam uma vaga em um grupo pop e a Magali acaba entrando nesse grupo, gerando uma intriga com a Mônica. No final do arco fica tudo bem entre as duas, mas agora na terceira série, em um dos arcos mais recentes, o arco Labirinto do Amor, com a volta de um amor do passado da Magali, a Mônica acaba usando a sua super força contra a amiga, que também revida com a sua magia, que foi revelada pra gente na primeira série da revista, que a Magali tem poderes de bruxa. E até o momento atual da revista, no arco Copa do Limoeiro, que tá rodando nas bancas de jornal, Panini Points, site da Panini e livrarias, elas ainda não se resolveram. Talvez isso aconteça em um momento futuro. Mas não foram só as meninas que brigaram durante a Turma da Mônica Jovem. Nesse arco da Copa do Limoeiro, por exemplo, o Cebola e o Cascão também têm uma rixa entre os dois por conta de futebol. E por esse impasse dessas duplinhas, a Milena também acaba sofrendo, porque nessa terceira série ela forma um triozinho junto com as meninas, e com essa briga da Mônica com a Magali, ela acaba tendo que escolher um lado das duas amigas. O quarto momento marcante que eu trouxe pra vocês foi envolvendo os monstros do ID, que ganharam uma saga de 3 partes na primeira série e também apareceram em uma edição da segunda série. Eu trouxe especificamente esse arco porque esses monstros do ID representam os instintos e desejos mais profundos de cada personagem, e eles têm que lutar contra esses desejos e instintos mais profundos. Mas teve um outro detalhe que me fez trazer esse momento pra esse vídeo. Nessa saga dos monstros do ID da primeira série, tem alguns detalhes coloridos em azul e vermelho nas páginas que normalmente eram apenas em preto e branco, um grande marco pra Turma da Mônica Jovem. E trazendo um pouco dessa linha também, o quinto momento marcante que eu trouxe pra vocês foi da saga do aniversário de 15 anos da Marina, que trouxe muitas coisas interessantes pra revista. Por exemplo, você sabia que durante o lançamento dessa saga, a personagem Marina realmente estava completando 15 anos de existência? E durante essa saga a gente também teve a estreia da Bruxa Viviane na revista da Turma da Mônica Jovem, a estreia da sua filha Ramona, que é muito diferente dela, mas o mais interessante pra mim dessa saga toda é que no fim de cada parte dessa saga temos folhas
histórias completamente coloridas. O que já estava interessante nos monstros do ID, que eram alguns detalhes azuis e vermelhos, ficou ainda mais interessante no aniversário de 15 anos da Marina, onde a gente podia ver pela primeira vez em revistas convencionais da Turma da Mônica Jovem os personagens totalmente coloridos. E o sexto momento marcante que eu trouxe pra vocês foi a adição de personagens totalmente exclusivos da Turma da Mônica Jovem. Como eu mencionei agora há pouco pra vocês, tivemos, por exemplo, a estreia da Ramona, filha da bruxa Viviane, que apareceu na saga do aniversário de 15 anos da Marina, mas também tivemos outros personagens que apareceram na Turma da Mônica Jovem e estão aparecendo até hoje, como a Irene, que na primeira série despertava ciúmes na Mônica por conta do Cebola, e ela teve bastante destaque, por exemplo, em um dos arcos mais recentes, A Máquina do Mundo. Tivemos também o Nick e o Geek, que tá sendo um dos interesses românticos da Milena agora na terceira série, os androides Boreas e Brisa, que apareceram mais na primeira e segunda série, o Pedro, que foi introduzido na terceira série como um grande amigo da Marina e do Nimbus, e como também não lembrar da Maria Mello e da Isa, que surgiram lá na primeira série e hoje em dia na Turma da Mônica Jovem, na terceira série, estão marcando presença em muitas edições. O sétimo momento marcante que eu trouxe pra vocês foi sobre o futuro dos personagens, mas não é aquele tipo de futuro onde o mundo acaba, que também tem muitas edições da Turma da Mônica Jovem que aborda isso. Eu tô falando dos futuros bonitinhos, de certa forma oficiais da turma. Edição histórica 50 da primeira série, O Casamento do Século, onde a gente vê o casamento da Mônica e do Cebola no futuro. E na edição 100, a gente vê um pouco mais do futuro desse casal, a partir do ponto de vista de um suposto filho que eles poderiam ter no futuro. E na segunda série, a gente tem outra edição muito interessante, que é a edição Recordações, que foca no futuro do casal Cascão e Cascuda. O oitavo momento marcante que eu escolhi para esse vídeo foi envolvendo os vampiros, que apareceram de forma tímida lá na primeira série, na edição Sangue Fresco, mas agora na terceira série, eles já tiveram 2 arcos focados totalmente nesse núcleo. E o mais interessante, lembra que eu comentei agora há pouco que uma das personagens introduzidas exclusivamente na Turma da Mônica Jovem foi a Isa? Então, por exemplo, no arco Vampiriza da Turma da Mônica Jovem terceira série, a gente vê a transformação dessa personagem de uma humana comum para uma vampira. E no arco seguinte, envolvendo esses personagens vampiros, a gente vê como a Isa concilia a sua rotina comum com a rotina de se tornar a Condessa do Limoeiro. E além de tudo, nesse arco da Noite Eterna, a gente vê mais da motivação dos vampiros, temos o retorno da Penha, que não aparecia desde a primeira série, e até a mãe dela, que é a Condessa Vermelha, também uma vampira, é mencionada nesse arco, e eu acho que ela vai aparecer mais pra frente na revista da Turma da Mônica Jovem. Outra coisa muito interessante sobre a Turma da Mônica Jovem, que é o nono momento marcante que eu trago pra vocês, é que ela já teve muitos encontros. Desde os mais comuns, tipo se encontrar com o Chico Moço, como na saga Herdeiros da Terra da primeira série, ou então na saga da terceira série Eterno Retorno. Se encontrou com alguns youtubers na segunda série, e os mais interessantes, gente. Vocês sabiam que a Turma da Mônica Jovem já se encontrou com os personagens do universo do Osamu Tezuka? Como lá na primeira série na saga Tesouro Verde, na segunda série nas edições Mônica Cavaleiro e Perigo Eletrônico, e também na segunda série tivemos um encontro muito icônico da turma com os personagens da Liga da Justiça. E o 10º momento marcante que eu trouxe pra vocês não poderia ser outro senão os romances. Os famosos chips que os fãs piram na Turma da Mônica Jovem. Alguns desses romances vão ser tópicos específicos no vídeo, mas eu vou passar por cima de alguns dos mais marcantes para os fãs, como o casal Mônica e Cebola, que eu não poderia deixar de fora dessa lista, o casal Mônica e do Contra, o do Contra com a Isa, que é um casal que surgiu agora na terceira série, o casal Magali e Kim, que foi durante a primeira, segunda e uma parte da terceira série, mas agora a Magali tá formando o casal com o Lipe. Na primeira série também tivemos um desenvolvimento do casal Denise e Chaveco na Super Saga do Fim do Mundo, mas a partir da segunda série a gente viu que o futuro da Denise é provavelmente com Jeremias, já que até o presente momento da terceira série eles estão juntos. Tony e Maria Mello é um casal um pouco improvável que tá sendo mais explorado agora em algumas one-shots da terceira série também. Marina e Franja, que é um casal que tá firme e forte desde a primeira série da revista e até hoje estão juntos. E a Milena agora na terceira série também tá tendo alguns pretendentes para um possível par para ela, como por exemplo o Nick e o Geek, o Rick, que é primo do Nick e o Geek, e também o Titi, que acabou beijando a Milena em uma das últimas one-shots lançadas na Turma da Mônica Jovem. Será que esse casal vai acontecer? O 11º momento marcante que eu trouxe pra vocês foi os ensinamentos que a Turma da Mônica Jovem acaba ensinando de maneira direta e indireta pros leitores. Desde ensinar a jogar xadrez, como na edição O Jogo dos Reis da primeira série, que eu particularmente aprendi a jogar xadrez com essa edição, até algumas edições que fazem a gente pensar, como as edições Veneno Virtual e Bullying Além do Limite da primeira série, que nos mostra os perigos do bullying e do cyberbullying, e também algumas edições da segunda série, como o CC do DC, que além de enfatizar a necessidade dos hábitos
hábitos de higiene, mostra como às vezes é difícil a gente conversar com alguém que é muito próximo da gente com um assunto que pode deixar a pessoa constrangida. É o dilema da Mônica nessa edição. E também a edição O Outro Lado da Moeda, que mostra pra gente que mesmo que tudo de errado esteja acontecendo, a gente pode olhar o outro lado da situação e pegar algo bom disso. Como 12º momento marcante, eu trouxe as aventuras espaciais. Tivemos algumas edições focadas nesse tema na Turma da Mônica Jovem. Tudo se iniciou lá na saga Brilho de um Pulsar da primeira série, que trouxe os personagens daquele filme A Princesa e o Robô dos anos 80 em versões atualizadas pra Turma da Mônica Jovem, mas também tivemos outras edições envolvendo esse tema, como a saga A Brigada dos Ossos Cruzados da primeira série, que traz de volta a vilã Cabeleira Negra, que é uma das vilãs do filme Uma Aventura no Tempo, e também na segunda série já tivemos a história Entre a Luz e a Escuridão, onde o Franja vai fazer um serviço a mando da Brasa lá no espaço. Como 13º momento marcante, eu trouxe o retorno da vilã Yuka e o recomeço da Turma da Mônica Jovem. Gente, lembra que eu comentei no primeiro momento marcante que tivemos a vilã Yuka envolvida nas 4 dimensões mágicas? Então, ela meio que chegou no fim da segunda série para fechar um ciclo da primeira e segunda série da Turma da Mônica Jovem. Ela teve um arco de redenção com os personagens, eles tiveram que voltar para as 4 dimensões mágicas, mas quando eles voltam para o que eles acham que é o universo comum deles, eles voltam para o universo que a gente conhece na terceira série da Turma da Mônica Jovem, que é o bairro do Limoeiro, mas a grande mudança que acontece nesse universo é que a Milena está inclusa desde sempre nas histórias. Além da mudança de traço dos personagens, que já é mostrado no fim dessa edição da segunda série, a volta da Yuka, o que eu acho um fim de ciclo muito bonito para essa primeira e segunda série da Turma da Mônica Jovem, pro começo que a gente teve na terceira série da revista. Além dos personagens novos que eu citei anteriormente, tivemos também alguns vilões estreando na Turma da Mônica Jovem. Além de versões atualizadas de vilões já conhecidos, como Capitão Feio, Bruxa Viviane e Doutor Spam, alguns vilões foram introduzidos pela primeira vez na Turma da Mônica Jovem, como os animatrônicos do Parque Assombrado da primeira série, a versão sombria do Cascão da saga Portal das Trevas da segunda série, o Conde Ivan Grosny, que apareceu pela primeira vez lá na edição Sangue Fresco da primeira série e fez participação no arco Vampiriza da terceira série, como não comentar também os Filhos de Umbra, da saga Umbra da primeira série, que fizeram sua estreia também na Turma da Mônica Jovem, o Colecionador, que estreou agora na terceira série da revista da Turma da Mônica Jovem e tá se mostrando um grande antagonista para os nossos personagens, e temos também a Lucy, que surgiu na terceira série da revista e parece ter alguns interesses muito diferentes dos nossos personagens, gerando conflitos que podem se agravar no futuro. Como 15º momento, eu trouxe a Super Saga Saverte, que na verdade teve início lá no Chico Bento Moço, e ela teve a sua primeira aparição na Turma da Mônica Jovem lá na saga O Portal das Trevas na segunda série. Agora, na terceira série, ela tá tendo um foco muito mais importante, porque em muitos arcos, a Saverte, que é uma empresa que quer dominar o mundo e transformar o mundo nas trevas, inclusive se você inverter o nome Saverte, dá o nome Trevas, ela acaba aparecendo bastante em muitos arcos, então eu também acho que ela vai ser uma das grandes antagonistas da terceira série da Turma da Mônica Jovem, então não poderia deixar de colocá-la aqui nessa lista. Como 16º momento, eu trouxe o casal do Cônica, que é o casal Mônica e do Contra. Eu sei que isso gera uma discussão no fandom da Turma da Mônica Jovem, mas eu particularmente prefiro muito mais a Mônica com o do Contra, apesar de saber que no final ela vai acabar com o Cebola. Mas temos algumas edições durante a primeira série, quando eles ainda estão se conhecendo e quando eles finalmente ficam juntos, que a gente pode contemplar esse casal tão legal, como a saga O Mundo do Contra, da primeira série, também a história A Decisão, que é quando eles decidem que vão ficar juntos e namorar, a edição Nosso Filhote, até a edição Desencontros, que é quando eles terminam, é uma edição muito interessante. Como 17º momento marcante, eu não poderia deixar de fora a Super Saga do Fim do Mundo, que são histórias muito aclamadas pelos fãs da Turma da Mônica Jovem, eu particularmente gosto bastante também. Como não lembrar da estreia das meninas do bairro das Pitangueiras na Turma da Mônica Jovem, lá na saga Sombras do Passado, ver a real história da Jumenta Voadora, que nos quadrinhos, quando a turma é criança, tem uma história fofinha, e nessa saga Umbra a gente descobre que a história dela é muito mais macabra. Viagens no tempo, envolvendo personagens que a gente já conhece, que precisam voltar pro passado para impedir o fim do mundo que vai acontecer. Quem é fã conhece a Super Saga do Fim do Mundo, e eu não poderia deixá-la de fora dessa lista de momentos marcantes da Turma da Mônica Jovem. E como 18º e último momento marcante, não seria outro senão o casal Sebônica. Gente, muitas das coisas que acontecem na revista é envolvendo esse casal. Desde a primeira série, com o primeiro beijo dos dois, lá na edição 4, Forte Emoções, até o pedido de namoro estranho que o Cebola fez na
edição Quer Namorar Comigo, que ele pede a Mônica em namoro e na mesma edição termina com ela, porque fala que precisa derrotar ela primeiro, até todo o desenrolar da primeira série, até chegar à edição 100, onde eles finalmente voltam a ser namorados, o início da segunda série, onde foca na rotina do casal, como que eles vão lidar com o intercâmbio que o Cebola vai fazer até a Austrália, e agora na terceira série eles também iniciaram como casal, mas até o presente momento, no arco mais recente Copa do Limoeiro, eles deram um tempo, e esse tempo tá desde o arco Labirinto do Amor, que é a mesma edição que a Mônica brigou com a Magali, ou seja, no mesmo arco a Mônica brigou com a Magali e com o Cebola. Bom, pessoal, esses foram os 18 momentos marcantes da Turma da Mônica Jovem que eu escolhi. A revista teve muitos outros momentos marcantes e infelizmente eu não consegui contemplar todos aqui nesse vídeo. Mas se você lembrou de algum que eu esqueci de comentar nesse vídeo, deixa aí nos comentários que vai ser muito interessante da gente ler depois. E não se esqueça, se você ainda não deu like nesse vídeo nem se inscreveu no canal da Panini no início, aproveita para fazer isso agora. Mas bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça, você é capaz de realizar o impossível. Muito obrigado para você que me assistiu até aqui, tchau e até o próximo vídeo.